A gente já está em contato com Thiago Mitrô, ele que é deputado federal, para falar de um projeto de lei que quer desregular 35 profissões. É um projeto de lei um pouco complexo, a gente viu até algumas manchetes que davam margem para outras interpretações, um projeto que quer extinguir exigência de burocracia para mais de 30 profissões. O deputado do Partido Novo, então, de Minas Gerais, ele pretende desregulamentar as profissões como engenheiro, químico, geólogo, psicólogo, médico veterinário, entre outras, inclusive a nossa profissão jornalista e radialista está nessa lista, mas a gente fez um convite para o deputado conversar conosco justamente para explicar o que de fato ele pretende com esse projeto e como ele deve ser aplicado na prática. Tudo bem, deputado Thiago? Obrigada por atender a Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aqui de Lajeado. Prazer falar com vocês. Para a gente começar, então, explicando do que se trata o projeto e qual o seu objetivo com ele na prática a respeito dessas profissões que são listadas no texto dele. Olha, acho que primeiro, para entender a proposta de desregulamentação, é preciso entender como que foi o processo de regulamentação dessas mais de 100 profissões aqui no Brasil, né? Que eu busco agora revogar essas regulamentações por esse projeto de lei. A primeira delas é ainda de 1932, através de um decreto, na época da era Vargas ainda, né, quando o Brasil começou um processo de sindicalização das carreiras, das profissões e de aumento aí, do regramento, né, e do engessamento da atividade profissional no país. O mais antigo dos projetos é lá de 1932, que é da profissão de leiloeiros, mas tem outros aí da década de 40, 50, 60, e a gente tem, inclusive, alguns mais recentes, que esse processo de regulamentar cada vez mais profissões é um processo em curso ainda no Brasil, e hoje lá no Congresso tramitam dezenas de projetos querendo regulamentar as mais diversas profissões. E todo esse processo de regulamentação das profissões, ele nunca partiu da sociedade querendo uma regulamentação para poder se proteger e para poder ali ter acesso a melhores serviços. Foi um processo que foi liderado por órgãos sindicais e por grupos corporativistas das categorias que estavam buscando, na realidade, ali proteção, barreiras de mercado para que pudessem ter mais facilidade de operar naquela profissão, ou no caso do jornalista, como você mencionou, a lei de regulamentação da atividade do jornalismo é uma lei da época da ditadura militar, uma vez que os militares queriam ali controlar os jornalistas no país, queriam controlar a imprensa no Brasil. Vocês lembram muito bem, ou aqueles que não lembram, porque assim como eu não viveram essa época, sabem aí pelos livros da história como que era o processo de censura no Brasil pelo lado da ditadura militar. E a regulamentação dos jornalistas surgiu nesse contexto, deles quererem ter o controle de quem eram os jornalistas no Brasil. Então, esse é o ponto fundamental. A gente quer manter no Brasil regras que foram criadas para controlar o exercício da profissão, como no caso dos jornalistas, ou para criar barreiras de mercado e reservas de mercado para impedir o acesso de mais profissionais àquela categoria? Eu acredito que não. A gente precisa viver em uma sociedade que tem liberdade para as pessoas atuarem, onde as pessoas podem ali ter facilidade para encontrar um trabalho adequado ao que elas querem fazer e os consumidores possam ter facilidade para acessar bons serviços a baixo custo. Então, esse é o intuito do projeto, é eliminar a burocracia existente hoje no mercado de trabalho brasileiro, que, como eu falei, é ainda uma cultura herança ali da era Vargas, que foi incentivada ali no período da ditadura militar e que hoje, com essa cultura que existe no país, infelizmente, de acreditar que o Estado é quem vai determinar as decisões relacionadas à nossa vida, o que eu quero justamente é combater isso. A sociedade tem total poder e capacidade de ter autonomia para tomar essas decisões. Deputado, a gente entendeu, né, a sua ideia, a sua proposta, mas fica uma dúvida, assim, por exemplo, né, se
com regulamentações, né, com um controle em relação a essas profissões, já há, muitas vezes, em alguns casos, né, dificuldades para se conseguir bons profissionais ou para se ter qualidade em alguns atendimentos, alguns tipos de serviços. Com a desregulamentação, será que isso não causaria esse impacto também de talvez dificultar ainda mais, né, ou causar ainda mais um impacto negativo na execução das profissões mesmo? Não, é justamente o contrário, né? Hoje, os próprios conselhos de profissão, né, que têm aí essa função de fiscalizar o exercício legal da profissão, eles mesmos dizem que eles não fazem controle de qualidade do exercício profissional. Eles controlam, basicamente, quem está pagando a taxa anual do conselho e quem não está. Eles não colocam ali a mão no fogo pela qualidade do exercício da profissão. Eles só querem saber se cumpre o requisito legal e se está pagando a taxa anual do conselho, né? E quem faz o controle, então, da qualidade do exercício dessas profissões? Já é a própria sociedade, né? Quando você tem ali um médico veterinário que tem mais sucesso do que o outro, é porque foi a própria sociedade que recomendou aquele médico veterinário de sucesso e desrecomendou aquele que não é tão bom assim, que por mais que atenda os requisitos legais, não exerce tão bem a sua profissão. O personal trainer da mesma forma, o nutricionista igualmente, o psicólogo e por aí vai. Então, nenhuma dessas leis garante qualidade, né, do exercício da profissão. Ela garante ali o cumprimento, né, de uma regra burocrática que não está relacionada à qualidade. O pagamento da taxa do conselho não vai trazer qualidade para o exercício da profissão. E em relação ao acesso, como você falou, justamente o contrário. Essas atuais leis, elas limitam o acesso da população aos profissionais e aos serviços. Vou dar um exemplo aqui, né, que acontece em várias cidades no país. Você tem postos de saúde com mamógrafos, só que esses mamógrafos, eles não podem ser operados. Por quê? Porque o Conselho Federal dos Técnicos diz que a atividade de operação de um mamógrafo é uma atividade exclusiva dos técnicos em radiologia. E você tem, então, municípios no Brasil que têm o aparelho disponível, mas não tem o profissional. Por quê? Por própria questão de escassez de profissionais no Brasil, ou o profissional se move para os grandes centros, no interior acaba que não é tão bem atendido, e aí você poderia muito bem capacitar um enfermeiro, um técnico em enfermagem para que pudesse operar um mamógrafo, né? E aí você teria mais acesso da população à saúde. Agora eu pergunto, né, para a cidadã ali de 45, 50 anos, de uma cidade do interior que tem mamógrafo, né, mas não pode utilizar esse mamógrafo, se ela tiver que se deslocar para a capital, para uma cidade maior, para ter acesso a esse serviço, muitas vezes ela deixa de detectar um câncer em estágio inicial, só vai detectar 6 meses, 1 ano depois, quando aí, né, as consequências já são muito mais graves. Será que essa cidadã se importaria de ter o seu exame realizado por um outro profissional qualificado, obviamente, para fazer aquilo, mas que não tem registro no conselho que exige exclusividade daquela profissão para operar esse equipamento? Eu tenho certeza que não. Então, a desregulamentação ela vem com o intuito oposto ao que foi colocado de que você diminuiria a oferta de serviço. Ela vem aumentar a oferta de serviço, que não é feita muitas vezes por mera burocracia ali nessas legislações. Ela não propriamente diz que a pessoa não precisa ter a formação, só não precisa ter o registro, ou a formação também. Eu posso... É que no caso do jornalismo, a gente pega como exemplo de novo, porque é a nossa profissão, não é exigido diploma, né? Tem muitos aqui na casa mesmo que atuam como jornalista muito pela experiência e pelo tempo de casa. Seria mais nessa linha, ou a pessoa tem que ter a formação, só não precisa ser registrada como atuante naquela área? Só para a gente entender. Claro, aí vai depender de exatamente como está a lei hoje, né? São aí dezenas, né, são mais de 80 leis que eu estou propondo revogar. Cada uma dessas leis ela tem os seus requisitos próprios. Algumas exigem ali uma graduação específica para você ser considerado aquele profissional. Vou dar um exemplo na economia, né? Você tem formuladores do Plano Real que não são considerados economistas no Brasil.
Por quê? Porque eles fizeram graduação em engenharia, graduação em ciência política aqui no Brasil, depois foram fazer pós-doutorado, né, PhD no MIT, que é uma das melhores faculdades de economia do mundo, mas o Conselho Federal de Economia só considera economista no Brasil quem tem graduação em economia e que paga a taxa do conselho. Então, esses caras que formularam o Plano Real, eles são economistas ou não são? No meu entendimento, sim. No entendimento do Conselho Federal de Economia, não, porque eles não pagam a taxa do conselho. Então, nesse caso da revogação da lei do economista, a meu ver, a gente deveria considerar economista quem exerce atividade de economista e não ali quem tem o título dele do Conselho Federal de Economia. Então vai depender de profissão por profissão, mas, de novo, o importante na oferta de um serviço para a sociedade é que aquele serviço esteja sendo bem feito. Você mencionou agora, tem profissionais da imprensa brasileira que não foram graduados em jornalismo, mas fazem ali o bom exercício da atividade. Precisa de uma lei dizendo que jornalista é só aquele que fez graduação em jornalismo? Eu acredito que não. O jornalista é aquele que consegue entregar informação de qualidade para a população através do seu trabalho nos veículos de imprensa, nos seus blogs pessoais, né, e por aí vai. Então, a mudança exata vai depender aí de qual lei nós estamos falando, mas a essência, né, do projeto é diminuir essas burocracias para que alguém possa exercer diversas profissões no Brasil. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o deputado federal Thiago Mitrô a respeito do projeto de lei que quer desregulamentar 35 profissões. Só para encerrar, então, a gente já está com o tempo esgotado aqui, já temos que ir para o intervalo e para o Independente Notícias, mas em que pé está o projeto? Ele precisa de análise, ele ainda não está em vigor, né, deputado? Não, o projeto está na etapa inicial ali de tramitação, ele foi apresentado em dezembro, ele só vai começar a tramitar de fato na Câmara a partir de março, que é quando as comissões da Câmara vão ser instaladas, e aí vai ser objeto de longo debate na Câmara, no Senado, né, antes de entrar em vigor. É algo que, obviamente, vai levar um tempo, eu diria que alguns poucos anos, para que o projeto possa avançar, e, obviamente, a participação aí de toda a sociedade vai ser fundamental nesse debate. Tá certo, a gente agradece. Então, Thiago Mitrô, deputado federal, conversando conosco sobre esse projeto de lei aí que quer desregular 35 profissões, explicando talvez um pouco na prática, né, aquilo que ficou confuso antes com o texto, e depois a gente vai ter a matéria completa da entrevista também lá no nosso site.